Ok, pronto. Oi, gente, boa tarde, quase boa noite. Eu sou Gabriela Santana. A gente está dando sequência às nossas lives da Rede de Educomunicadores Nordeste, onde a gente divulga ações educomunicativas da nossa região, nos 9 estados da região Nordeste. E hoje a gente vai conversar com duas jovens mulheres que têm aí uma experiência fantástica para socializar com a gente, do cursinho Podemos Mais. O Podemos Mais é uma experiência rica na área de comunicação, que merece ser conhecida por todo mundo, não só da área de educação, mas também da área de atenção social, por ser uma experiência comunicativa que leva, através da aprendizagem não formal, o empoderamento e a qualificação para jovens, que a partir disso ingressam nos cursos superiores. É uma atividade protagonizada por um levante, né? O levante popular da juventude, e é uma das atividades que está sendo mantidas em Campina Grande, na Paraíba. É uma iniciativa abrangente que pode ser replicada em outras localidades da região Nordeste e que traz aí a educomunicação como um objeto de empoderamento e de transformação social. E para falar um pouquinho disso, a gente está com essas duas queridas aqui, a Bianca Liege, que é militante do Levante Popular da Juventude da Paraíba, é formada em Educomunicação pela UFCG, né? E atua no projeto audiovisual Reconstruindo Histórias e Vidas, que é esse projeto do comunicativo que acontece na cidade de Queimadas, na Paraíba. E Ellen Lima, que é estudante de gastronomia também da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e também militante do Levante Popular de Juventude e coordenadora da rede de cursinhos populares Podemos Mais na Paraíba. Meninas, boa noite, sejam muito bem-vindas. Obrigada por estarem participando dessa nossa segunda live. E agora eu deixo a Boa fala com noite. vocês. Conta um pouquinho para a gente como é essa experiência. Boa noite, gente. Eu acho que eu não tinha escutado direito, era já para começar, né? Que estava um Claro, pouquinho baixo. a Sim. fala é toda sua. Gente, então, já fui apresentada, fui muito bem apresentada, na verdade, por Gabriela. E aí, de antemão, deixar aqui, exato, o quão feliz a gente está discutindo esse tipo de experiência, em que momento da educação a gente chegou para que a gente estivesse colocando na ordem dos nossos dias esse tipo de discussão, esse tipo de reflexão sobre a educação organizada por jovens, compartilhando seu conhecimento e que se encaixa concretamente dentro da experiência de educomunicação. Eu gosto muito de um trecho do Paulo Freire, e Paulo Freire é um autor muito importante para nós, né? Para a gente pensar a educomunicação. Ele é um dos pilares muito importantes. E Paulo Freire, ele fala uma coisa muito importante para nós, que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Paulo Freire diz isso para a gente, para primeiro dar aquele choque de realidade, né, de que as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina, e por isso a gente tem que se desbravar no mundo, mas não esperando respostas, mas fazendo cada dia um novo amanhecer. E aí, sou formada em Educom, né? Trabalhei no meu TCC, inclusive, né, com essa pesquisa, mas, para além disso, estive na construção da Podemos Mais, estive vivenciando toda essa experiência desde o início, aqui na Paraíba. Ellen vai trazer, a gente conseguiu organizar nossas falas para cada uma trazer um pouquinho e não cansar todo mundo aqui, mas aí, apresentando a Podemos Mais de modo geral, a Podemos é um cursinho pré-vestibular, enfim, ela vai trazer essas dimensões de dados e tal, mas que está espalhado pelo Brasil inteiro e é organizado pelo Levante no Brasil inteiro. Atualmente a gente tem uma escola física, que era uma escola dos movimentos populares lá na década de 60, ali onde o próprio Freire faz essas reflexões em torno da América Latina, da comunicação, e atualmente a gente tem uma escola que dá nome ao próprio Paulo Freire, que para a gente é muito importante retomar a educação popular cada vez mais. E, concretamente falando, os objetivos desse inclusive, está começando agora uma aula da Podemos, eu estou vendo Polo iniciando aqui, mas os objetivos da própria Podemos Mais é isso, né? Democratizar o acesso à educação no Brasil, educar a partir de uma forma popular de compartilhamento de conhecimento,
construir trabalho de base e trabalho comunitário nas periferias, para a gente dar um nome, a denominação de trabalho de base, e também apresentar e construir o projeto popular, né? Convidar para construir todo o conjunto da juventude do Brasil, um projeto de transformação da sociedade, porque a gente sabe que as coisas são processuais, então a gente leva isso em consideração no nosso horizonte. E aí, fazendo uma discussão já inicial sobre a educomunicação, Ana está aqui, ó. Oi, amiga. Fazendo uma discussão inicial de educomunicação, para a gente saber de onde a gente vem e por que educomunicação, por que essa experiência apresentada, ela se encaixa tanto com o nosso curso, enfim, com o não curso, na verdade, né, com essa reflexão que a gente faz sobre a realidade. Eu acho que o primeiro ponto de partida é que quando a gente conversa sobre a educomunicação, a gente chega naquela síntese. Existia uma confluência dos saberes muito incrível, mas ela mais incrível ainda marcada na história, né? Que ali na década de 60, ali naquele período de tensão militar, a gente sabe que na América Latina como a ditadura militar, ela acontece ciclicamente, né? Então, assim, já estava sendo instaurado esse clima, e aí os meios de comunicação já expressavam seu potencial, já existiam infinitas experiências, mas na América Latina se demarca uma experiência específica, inclusive pelo modo de dominação que foi feito aqui, né? E aí a educomunicação, eu acho que fazer a defesa histórica do conceito da educomunicação sinaliza que essa reflexão, ela concretiza um fenômeno real, assim, ela sinaliza que existe uma forma de entendimento dessa realidade e dada uma resposta. Então, a educomunicação, ela é meio que, eu gosto de entender a educomunicação realmente como um horizonte. Ela entendeu um momento histórico e ela, gente, só uma coisa, vocês podem me dizendo aqui o meu tempo no chat, porque aí eu vou me organizando. Lígia me conhece, ela sabe como que é eu me organizar um pouco nas ideias. Mas, enfim, a educomunicação... Sinalizar que a educomunicação... Fechou. Sinalizar, eu acho que, tipo assim, levantar a bandeira da educomunicação para além de uma mera coincidência de saberes, mas concretizar isso é uma disputa histórica que a gente tem que fazer, a gente tem que levar, inclusive eu coloco isso como desafio cotidiano para todas as pessoas que se identificam na educomunicação. E aí, eu acho que assim, eu anotei alguns dos saberes práticos e filosóficos que a educomunicação produz, que se a gente fosse fazer um levantamento de palavras-chave, se a gente tivesse, obviamente, no espaço físico, a gente teria condições de fazer, enfim, uma chuva de ideias, fazer vários outros processos, com metodologias mais participativas, inclusive botem as perguntas aqui, porque a Ellen também vai estar respondendo, eu também vou estar respondendo depois, mas assim, educomunicação, se a gente fosse dizer em palavras-chave, seria diálogo, a compreensão do diálogo, a compreensão da necessidade de uma participação coletiva, a compreensão da autonomia no próprio processo de aprendizado, a interpretação de que o aprendizado ela só parte de uma crítica à realidade, do empoderamento, mas tudo isso por alguns objetivos muito concretos, né, que é a transformação de sujeitos cidadãos, cidadãos, né? Transformação em sujeitos cidadãos, de transformar a sociedade em uma sociedade mais democrática e participativa, com direitos, e eu acho que, sobretudo, de fato, fazer uma transformação radical na sociedade, né? Radical no sentido de ir na raiz dos problemas. E aí, entendendo isso da educomunicação, entendendo que em um dado momento da história já não se desassociava o aprendizado do aprendizado que os meios de comunicação elas colocavam na nossa cabeça, porque elas têm capacidade, na verdade, e, enfim, se entende que a gente pode aprender fazendo uma resposta contra-hegemônica a isso, e se entende também o potencial dela. E aí a gente chega nesse entendimento, né? Que a educomunicação faz esse conjunto de bandeiras de defesa, sobretudo buscando um objetivo concreto, que é a transformação da realidade. E aí, eu anotei alguns pontinhos aqui que tem a ver com essa relação mais direta. Na medida em que a gente for colocando algumas coisas, que Ellen for colocando outras, vocês vão entender mais da experiência prática, sobretudo que agora a gente alastrou a experiência, enfim. Inclusive, estamos aí muito de braços abertos a todos e todas que quiserem se somar nessa live, não, nesse cursinho incrível,
E em todo o Brasil, tá, gente? Vocês conhecem gente de outro canto do Brasil, pode se somar também. Mas aí eu acho que agora a gente chega num momento de uma discussão muito pontual para a relação da Podemos com a educomunicação, que é em relação a o que de fato a gente faz a defesa e o que na prática essas duas coisas fazem, elas convergem, né? Eu acho que foi um desafio do meu TCC, mas para além disso, foi um desafio de entender na realidade, inclusive de como que elas podem contribuir um com a outra, né? O que é educomunicação, por já ser experiência, por ser essa experiência não, mas por ter experiências consolidadas, contribui no que a gente está fazendo, sabendo que o que a gente estava fazendo e o que a gente está fazendo, na verdade, inclusive nesse exato momento, é uma experiência educomunicativa. A primeira coisa que eu coloquei aqui, como um ponto muito de intersecção aqui, é que ambas, ainda que únicas, elas partem realmente de uma mesma interpretação de realidade, de interpretação que vem da origem dos movimentos populares. Enfim, a gente sabe que o nosso leito histórico da educomunicação vem sobretudo do campo. As experiências do Capum foram no campo, a experiência do Paulo Freire foi no campo. Enfim, essas são experiências que partem de uma mesma origem e que, sobretudo, reafirmam o papel histórico da América Latina. Outra coisa, eu estou trazendo esses elementos mais gerais, sabe, gente, de filosofia, de discussões, depois nós vamos para a experiência prática, porque acho que a gente vai ganhar muito aqui, no entendimento de como que funciona e tal. Outra coisa em Educom, e essa relação com o cursinho Podemos Mais, é que são jovens organizados numa organização social por luta de direitos, por luta de melhorias sociais, que se organizam, sendo eles universitários ou não, mas que se organizam para compartilhar o conhecimento. E quando a gente não tem, a gente busca e cria novas relações com outras pessoas, e mais pessoas vão se somando ao projeto, e enfim. O que não se limita nisso, né? Não é só porque são jovens organizados que organizam, e aí que criaria essa relação de nós já sabemos, já temos o conhecimento e repassamos. Muito pelo contrário. A forma com que o cursinho se organiza constrói, tem-se na metodologia não, a construção de uma coordenação político-pedagógica, que contém pessoas dos cursos, das turmas, enfim. E aí aí a gente cria a grade de horário a partir disso. A gente vai entender um pouquinho mais à frente. Mas, assim, eu acho que, tipo, das defesas que a gente faz a gente parte primeiro na mesma interpretação de realidade, a gente parte do mesmo leito histórico, na verdade, e é por isso que é um desafio sempre, né, retomar o nosso leito histórico. A gente está partindo do mesmo. Outra coisa também é que nós temos objetivos não só comuns, mas com tarefas. Eu acho que a história ela nos colocou tarefas, e é por isso que movimentos populares seguem fazendo educomunicação, seja em cursinhos populares, seja em agitação e propaganda, e aí quem nunca ouviu isso, esse nome, agitação e propaganda, vale dar uma pesquisada, porque isso é uma coisa, inclusive quando eu estava fazendo meus estudos para o TCC, eu fiquei, cara, agitação e propaganda dava um estudo, viu? Porque, assim, é uma coisa lá da Revolução Russa e o escambau, mas que a gente está fazendo aqui agora com outra roupagem, com escrachos, com lambi-lambi, com raios comunitários, enfim. Mas os objetivos que os movimentos populares concretizam na educomunicação são de o quê? Primeiro, se apropriar coletivamente da educação e da potencialidade da comunicação para construir cidadania, transformação de consciência, a batalha das ideias e, de modo geral, fazer o que o Paulo Freire coloca como libertação. Eu acho que essa palavra ela acaba sendo muito, muito material para a gente, é se libertar de fato. E aí a Rosa traz, né? Quem não se movimenta não sentem as correntes que os prendem. Então, assim, vem outra defesa de objetivo comum, que é o nosso método. O nosso método não é unicamente calcado na teoria, né? É a teoria se afirmando na prática, que volta para a teoria, mas que nunca para na teoria, né? A gente sempre está ali testando na prática, que é a prática que vai conformar se a gente está certo, se a gente está errado, o que a gente precisa melhorar, qual é o grau de avaliação que a gente tem que fazer. Outro objetivo que eu colocaria, que a gente tem muito em comum, é o de que é do com. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Sim, a gente faz a mesma defesa de formação de cidadania. Eu acho que cidadania é uma palavra que a gente traz muito à comunicação, porque para você se libertar, você primeiro precisa se entender como um sujeito da realidade. É por isso que vem aí o direito ao entendimento. O entendimento, na verdade, ao direito à comunicação, ao direito à própria cidade, enfim.
Então, a gente entende como cidadão a partir de uma reflexão crítica da realidade. E aí, no cursinho, a nossa própria metodologia, ela é voltada aqui ao que Paulo Freire, quando ele ia letrar, né, que ele não letrava, ele alfabetizava para a compreensão do mundo, mas assim, quando ele estava no processo de reflexão da alfabetização, era a partir da realidade das pessoas. E aí eu tenho colocado isso aqui, né, que a gente faz a mesma defesa de compreensão de cidadania, que é indissociada da prática, que é crítica, que entende o papel da reflexão, que entende o papel das reflexões em relação da razão de ser das coisas, que a gente questiona o porquê das coisas, e tem sujeito, outra coisa que nos associa muito, né? Em educomunicação, a gente define um perfil de um sujeito, né? A gente define um sujeito que vai lá ser o próprio contador da sua história. E eu acho que, assim, para finalizar, pelo menos esse primeiro momento aqui, já estou vendo que estamos em 15 minutos, eu queria colocar uma coisa, que é a educomunicação, ela traz na sua própria escrita a educação e a comunicação. Obviamente, se propondo a ser uma coisa nova, mas que não se separa dessas duas. Ou pelo contrário, que bebe dessas duas, né? E aí, eu acho que o Paulo Freire, ele traz uma coisa para a gente, e que o Kaplum atesta na prática, quando ele faz o método do Cassette Fórum, que a galera, sobretudo, que está aqui de Educom, lembra muito disso, e quem não sabe, essa experiência incrível. Hoje eu estava conversando com ela e mostrei para ela, ela ficou apaixonada, mas é um método, não é um método pelo método, né, mas é uma forma pedagógica que se aplicou e que fez muito sentido, que é ensinar a educação, a defesa da educação, na verdade, para além do entender as palavras, é para entender o mundo. E aí eu acho que a educomunicação faz essa defesa, e na Podemos Mais, a defesa que a gente faz é de que a gente já vive uma realidade na qual nós não temos direitos, a gente já vive uma realidade na qual os poderosos estão muito lá em cima, estão muito tirando onda na nossa cara. O que a gente tem é nosso conhecimento, o que a gente tem é nosso poder de coletividade que eles não têm. Eles não conseguem entender como que a gente consegue sobreviver, ainda que em condições, enfim, terríveis. E e ainda dentro disso, a gente consegue dar as respostas, a gente consegue organizar jovens, a gente consegue fazer trabalho tipo, juntar os jovens nas cidades, a gente consegue fazer com que os jovens compartilhem seu conhecimento, mas fazer não só que eles compartilhem, mas como eles construam as ferramentas de compartilhamento, ou seja, estejam envolvidos no próprio processo de tomada de decisão e no próprio processo de entender o porquê que, no final das contas, eles não têm direito ao acesso à educação como deveria. E aí eu acho que em elementos filosóficos, teóricos, era um pouco disso. Aí o Mad Ellen vai trazer aí outras coisinhas. E aí depois eu volto aqui, mas eu acho que era isso. Sim, tem os desafios, mas Ellen já vai falar, Bianca, tudo bem. Arrasa. que potência a gente ouvir a voz da juventude trazendo uma experiência como essa, né? E aí, para mim, que sou um pouquinho menos jovem, é revolucionário ver isso e ouvir essa experiência de protagonismo estudantil e de protagonismo juvenil sendo construído por e para jovens, né? A gente sabe que o movimento estudantil tem uma importância enorme, né, nos rumos de discussões democráticas que a gente vem fazendo nos últimos anos, e essas experiências que vocês trazem, e capitaneadas por vocês, que são tão jovens, né? Você me disse que tem 23, a Ellen tem 21, com jovens que também são mais jovens ainda, que devem ter na faixa aí da adolescência, dos 15, 16 anos, é muito importante porque a gente está construindo realmente um processo de cidadania, como você falou, e trabalhando nesses pilares que a comunicação nos proporciona, que são do protagonismo, né? É emocionante, a gente vai continuar te ouvindo, e aí agora eu convido a Ellen para falar um pouquinho também sobre essa experiência, né? Especialmente sobre essa participação no Levante e na coordenação do Podemos Mais. Ellen, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, gente, né? Cumprimentar todo mundo que está aqui acompanhando a live. E aí, vim trazer um pouquinho da experiência, né, que a gente vive dentro do Levante, construindo o cursinho popular Podemos Mais, né? Com essa experiência de educomunicação também,
E eu acho que especialmente nesse momento, né, nesse contexto que a gente vive de pandemia, e que a gente é desafiado a construir nesse processo da educação popular a partir de meios de tecnologias de comunicação que são hegemônicos, né? Então a gente vem ocupar esse espaço e ser a contra-hegemonia desse lugar. Então, primeiro eu gostaria de apresentar o Podemos Mais, né, para quem não conhece. Podemos Mais é uma rede de cursinhos populares pré-vestibular, né, focado no Enem, encabeçado, né, e construído pelo Levante Popular da Juventude. E aí o cursinho ele acontece em vários estados do Brasil, a gente está chegando agora em 20 estados, em mais de 30 cidades. Desde 2015 a gente já tem essa atuação do Podemos Mais. E aí, em 2017, né, o Podemos chega aqui no estado da Paraíba, inicialmente em Campina Grande, mas desde o ano passado também atuando na cidade de João Pessoa e Queimadas. Né? E aí, trazendo essa experiência de construir uma educação popular aqui na Paraíba. Né? E aí, dentro desse contexto, como eu já tinha mencionado, né, de pandemia, a gente tem desafios, né? Enquanto campo popular, né, organização popular e como quem constrói a educação popular. Né, que é como construir um projeto de educação popular em um contexto de pandemia que a gente é desafiado a viver essa experiência remota, né, através da internet e das ferramentas que auxiliam o seu uso. E aí eu pontuei aqui alguns elementos, né, alguns desafios que a gente tem. O primeiro deles é que o processo de acesso à comunicação ele não é democrático, né? E aí, de maneira geral, mas também, enquanto a internet, né, a gente tem mais de 30% da população brasileira que nunca teve acesso à internet, e são dados oficiais que saíram, inclusive, recentemente. A segunda coisa é que nem todas as pessoas, né, se 30% das pessoas não têm acesso à internet, imagine também que elas não têm ferramentas que auxiliem em seu uso, né? Ou seja, não tem smartphone, não tem um computador. Então, isso dificulta ainda mais que esses jovens, os educandos, eles acessem o processo educacional remoto. A terceira coisa que é importante mencionar é de que o estudante, né, ele está em casa, em um ambiente domiciliar, e que não é um ambiente adequado, né? Geralmente a casa dessas famílias tem muitas pessoas, circulam muitas pessoas, então o aluno ou a aluna ela não tem um espaço adequado para estudar. Então é um desafio também para o estudante se colocar, né, para realizar. A segunda coisa, a quarta coisa é que a gente está falando da juventude, né, da classe trabalhadora. Então, é uma juventude, e é um povo, na verdade, é uma classe que não tem o direito à quarentena. Né? Então, se é um jovem que vive um espaço domiciliar, ou ele vive essa possibilidade do contágio do coronavírus diário, né? Porque ou ele precisa sair para trabalhar, ou porque os seus pais precisam sair para trabalhar. Né? A classe trabalhadora, infelizmente, ela não tem o direito de fazer a quarentena. Então, é uma juventude, uma classe, né, que se desafia todo dia de, ainda assim, querer construir e se propor a estar num cursinho para ingressar na universidade. Né? E aí, diante desses desafios, né, a gente já foi questionado algumas vezes do porquê a equipe, a coordenação, né, e por que o Levante ainda assim se desafia a construir o cursinho popular. Né? Porque a gente vive uma conjuntura de que é um de desmonte da educação pública, né? E aí, Darcy Ribeiro já coloca que é um projeto, né? Um projeto de sucateamento da educação. E é isso que o governo Bolsonaro vem propondo e que tem feito, né? E também porque, mediante esse projeto de sucateamento da educação, o Enem ele está posto, né? O MEC colocou em votação alguns meses atrás para os estudantes votarem qual data seria melhor para realizar o Enem, mesmo sendo um método muito não convencional, né, e muito errôneo, porque tem a juventude que não tem acesso à internet, que não pode votar. Ainda assim, os estudantes que votaram não foram atendidos, né, porque o MEC colocou a data de realização do Enem, que nem estava em votação. Então, faz parte desse processo de sucateamento e o Enem foi posto, né, está sendo posto, porque é um projeto que a classe trabalhadora não esteja ocupando o seu espaço
dentro do ambiente universitário, né? Dentro das universidades. Então, como um cursinho popular, né, que se propõe a ser essa contra-hegemonia, inclusive do sistema escolar, educacional que a gente tem, a gente se propõe, se desafiar a construir um processo de educação popular, porque existem todos esses fatores que querem que o nosso povo, que querem que a classe trabalhadora não esteja ocupando um espaço que é dela por direito, que é a universidade. Então, como a gente tem construído, né, o Podemos Mais? Como a gente tem pegado essas ferramentas que já existem e colocado para que o povo ocupe que esteja nela, né? Se educando e se formando. A primeira coisa é que a gente teve que pensar em como facilitar o acesso à internet, né? Possibilitar o acesso à internet aos nossos alunos e alunas. Então, a gente fez parcerias, né? Uma delas é com a campanha 4G para estudar, fomentado pela ONG Nossas, que proporcionou um financiamento de alguns chips e de alguns planos de dados móveis para os estudantes dos cursinhos populares de todo o Brasil. E o Podemos Mais Paraíba fez parte dessa campanha, né? E está sendo assistido por ela. Então, alguns dos nossos alunos são assistidos através da campanha, né? E hoje tem direito aos dados móveis, o chip e tal. Então, a partir disso, a gente começou a analisar e a se inserir, né, nessas plataformas que já existem de vídeo e de materiais. Então, não podemos mais, a gente desenvolveu a metodologia de usar as plataformas do Google mesmo. Né? Então, a gente usa o Google Meet, o Google Sala de Aula para fazer as aulas síncronas, para gravar, para disponibilizar os materiais, né? Porque, afinal de contas, nem todos os nossos alunos conseguem acompanhar as aulas ao vivo, já que muitos precisam trabalhar, ou porque são mães e pais de família, então é outro contexto de vida, né? E partindo também de uma lógica de uma educação popular, né, que a gente não conteudista e que trabalha de maneira diferente, compreendendo o contexto social que o nosso aluno e aluna vive, a gente também desenvolveu um processo de acompanhamento dos nossos educandos, né? Então, até a gente faz, né, na nossa equipe, que é a ponte que a gente tem, que é uma ponte professor, monitor e aluno. E aí o professor é a pessoa, né? O professor e a professora são as pessoas que estão lá facilitando o conteúdo. O monitor está acompanhando as aulas, mas faz um acompanhamento diário, individual, com cada estudante do cursinho. E o estudante traz de volta para o monitor aquilo que ele não conseguiu acompanhar na aula, traz as dúvidas, né? A gente tenta resolver os materiais junto com os nossos alunos e a gente se desafia todo dia, né? A equipe se reúne toda semana para pensar em como construir isso cada dia melhor, como acompanhar os nossos alunos e alunas cada dia melhor, porque é esse o processo da educação popular, né? Não é simplesmente jogar uma carga de conteúdos e fazer com que o aluno aprenda, né? Mas é compreender o contexto, compreender as dificuldades e as amarras sociais, né, que aquele indivíduo tem, né, de classe, de raça, de gênero, que tudo isso faz parte, interfere no cotidiano dele, e também fazê-lo perceber, né, através de uma educação libertadora, qualificada e libertadora, como bem coloca Paulo Freire, de que é fazer com que os nossos alunos eles desenvolvam esse pensamento crítico para a sociedade, né, para ver a sociedade, e que assim ele consiga perceber as amarras sociais que os prendem, que os fazem ter os não privilégios, né, que fazem não ter um acesso a uma educação boa e de qualidade, por exemplo. Então, partindo desse pressuposto também, e muito do que Bianca já colocou, né, sobre educomunicação, Podemos Mais hoje, ele cumpre uma função que é muito importante, que é ocupar uma mídia, né, os processos de tecnologia e de comunicação que são hegemônicos, que é a Google, né, que a gente sabe que tem um lado, que tem um partido, e que domina e movimenta o maior setor de tecnologia e comunicação do mundo, né? Então, a gente ocupa esse espaço e dentro dessa hegemonia, a gente é contra a hegemonia. A gente constrói o nosso projeto político, constrói o nosso projeto de educação popular e é pensando dessa forma, né? É se inserindo
utilizando a comunicação e a educação em conjunto que a gente consegue avançar, né? Afinal, ocupando esses meios que a gente consegue também se educar. E aí também colocando uma coisa que eu acho muito bonito, né? E que é bem atual, sempre atual, Paulo Freire, que é que uma parte de um livro dele ele fala, né, que a gente aprende as coisas fazendo e lendo, mas fazendo é essencial para se aprender. Então a gente constrói o Podemos Mais fazendo e construindo ele todo dia, porque é fazendo, né, que a gente aprende cada dia mais. Eu acho que por enquanto é isso, e aí a gente pode ir discutindo um pouco mais. Que bacana, Ellen. Essa sua fala de Freire me lembra muito um termo dele que eu acabei usando até na minha dissertação de mestrado, que é o quer fazer, né? Que é você fazer e aprender na prática com isso. O chat está aqui bombando. Ellen, você tem uma mãe super coruja que está aqui se derretendo em elogios para você. Mas a gente tem também algumas perguntas. O Cacau, o nosso Braulio Bessa com Wolverine, está aqui perguntando se vocês têm algum projeto de curto ou médio prazo para atender jovens camponeses, considerando que na Paraíba o campo da educação popular tem bastante força também na zona rural, né? E eu queria aproveitar, né? Eu estou adorando essa experiência que vocês estão trazendo, especialmente a experiência do Podemos Mais, de que vocês falassem um pouco como é que também a gente pode contribuir, mesmo que remotamente, como é que as pessoas podem se aproximar dessa experiência nos seus estados, considerando que a gente está falando aqui não só para a rede de educomunicadores Nordeste, mas é o nosso foco especialmente, e aí botar os contatos, disponibilizar para a gente todas as formas da gente se aproximar dessa experiência e também oferecer o nosso suporte, o nosso apoio. Bianca, você quer começar respondendo? Seria com a pergunta de Cacá e a segunda com essa apresentação, né? De onde encontrar e tal. Isso. Então, atualmente a gente não tem a gente não tem uma ferramenta, um instrumento de educação específico só com o campo. As ações que a gente faz são muito em relação à nossa relação, né? Como é Levante, MST e tal, os Levante, PJR, que são os movimentos do campo que constroem a linha Via Campesina. E assim, a gente constrói outras formações, outros espaços, mas não que necessariamente ainda voltado como a inserção desses jovens nas universidades, o que segue sendo também um desafio, né, para a gente, segue sendo um desafio para a gente concretizar. Ellen, você quer mencionar alguma coisa dessa pergunta, ou a gente já vai para a próxima? Eu acho que pode seguir, você deu uma boa resposta, é isso. Mas sobre a segunda pergunta, né, que é sobre como a gente tem acompanhado os alunos do Podemos Mais e o letramento digital, né, é sempre um processo a ser construído, né? A gente tem pessoas que estudaram, que hoje no nosso cursinho, que estudaram em uma geração anterior, que é muito a geração da caneta e do papel. Então, existe essa dificuldade que é uma dificuldade funcional da coisa, né? A gente não nasce sabendo mexer em todas as tecnologias. Então, quando a gente fala desse processo de acompanhamento dos nossos educandos, não é apenas sobre o assunto, né, tratado no cursinho, sobre as disciplinas, é também fazer esse acompanhamento das dificuldades digitais que são geradas, assim. Então, a gente conseguiu construir alguns tutoriais, assim, a gente tem pessoas na nossa equipe que têm mais facilidade com as tecnologias, então a gente desenvolveu alguns tutoriais, alguns pequenos vídeos, ensinando os nossos alunos, né, a como utilizar as ferramentas, a como assistir às aulas direitinho, como acessar as gravações. Então é tudo um processo, né? A gente sabe que não consegue sanar e não consegue formar essas pessoas digitalmente também, de maneira completa, mas que é um trabalho a ser construído, né? E vão surgindo as dúvidas, vão surgindo algumas dificuldades e a gente também se coloca para contribuir nesse sentido, né? Para que eles
saiam também do cursinho, né, já que a gente vive essa modalidade remota, também com um pouco desse aprendizado digital, né, que, enfim, acontece agora e muito substancialmente, porque a gente faz tudo agora de maneira online, praticamente, mas que é um aprendizado que também perdura para o futuro, né, porque o futuro, imagina-se que vai muito para esse viés da tecnologia e da coisa online. Então, a gente também tenta fazer esse letramento, né? Esse letramento digital, como foi colocado na pergunta. Mas é tudo um processo que tem sido construído, inclusive a passos um pouco pequenos, né? Cada um tem se colocar dificuldade também do que consegue fazer. E eu acho que, assim, só para também colocando esse desafio e coletivizando ainda mais essa discussão, eu acho que, assim, Ellen tem estado ainda mais inteirada, porque agora ela está, né, nesse processo de coordenação dessa nova etapa da Podemos Mais, mas, assim, o próprio desafio que eu tinha colocado, inclusive, aqui como desafios gerais para a gente pensar essas relações, né? Mas, assim, o próprio desafio de pensar como que a gente concretiza de fato a educação em alguns sentidos no campo do virtual e tal, envolve também, obviamente, o letramento, né, que é inclusive saber essas coisas básicas, mas assim, envolve, como o Lídia acabou de dizer aqui, envolve muita luta, envolve muito processo da gente conseguir, inclusive, se desafiar a construir objetivos e métodos, enfim, de como que a gente se insere e compartilha coletivamente. E aí, quando foi colocado, assim, sobre como encontrar e tal, a gente tem Instagrams em todos os estados onde está a Podemos Mais, a gente tem os perfis, na verdade, nem todos têm perfis no Instagram, mas a gente tem um perfil nacional e a gente tem o perfil da própria escola Paulo Freire, que é a escola nacional, e é uma escola física, nós somos uma juventude organizada, né? Aqui na América Latina, a juventude que tem uma escola física, que faz formação, que acolhe movimentos de todo o Brasil, que acolhe organizações sociais, enfim. E aí eu acho que dá para também fazer aquele esforço nas redes, né? Eu acho que nossas batalhas das ideias é nas redes, nas ruas. Agora, nesse momento, infelizmente, a gente está limitado muito, muito concretamente às redes, mas, assim, fortalecer, dar aquelas compartilhadas e tal, já é um primeiro passo. E eu acho que uma outra coisa também é visualizando que dentro de um projeto como a Podemos Mais, existe a possibilidade de contribuir. E, assim, é contribuição em vários sentidos. É contribuição, inclusive, nessas reflexões que a gente tem apontado como desafio, sabe? E, tipo assim, como que a própria rede já tem acumulado em experiências nesse sentido e consegue também se aproximar para somar nesse processo de formação, de formulação. A gente também está aprendendo, né? Então, assim, todo o conhecimento chegado, ele é muito válido. Então, eu acho que seriam essas duas coisas, né? Primeira coisa, seguir nas redes, agitar nas redes, propagandear. Acho que a gente tem que propagandear essas ações, não só essa, né? Em educomunicação, mas tantas outras que a gente tem que propagandear para o mundo, que o que a gente faz não é brincadeira, a gente está realmente construindo e disputando mentes e corações que o mundo disputa para várias coisas, a gente está aqui colocando para as pessoas, não colocando, né? A gente está construindo junto uma alternativa, a gente está construindo uma alternativa popular, uma alternativa dialógica, e eu acho que tem isso, né? Propagandear e também se somar. A gente, como eu já tinha mencionado, como a Ellen também mencionou, o projeto é para todo mundo, é para toda a sociedade. Quem quiser se somar, pode chegar para se somar. Eu acho que era um pouco disso, né? Que tinha sido colocado também para falar. Então fica a dica aí para todo mundo que se interessou por esse projeto bacaníssimo que a Bianca começou a apresentar junto com a Ellen, que tem o Instagram, tem a Escola Paulo Freire. Quem tiver interesse, procura nas redes sociais e pode, a partir daí, ver como pode ajudar e como pode colaborar, né? A gente tem mais uma pergunta, na verdade, alguns comentários, né, elogiando muito a fala de vocês e a atuação, a gente está muito feliz em ter esse alcance, mas também tem algumas perguntas, e aí, depois que a gente fechar esse bloco de perguntas, vocês fiquem à vontade para fazer as observações.
as reflexões que vocês quiserem, tá? Para que a gente também se despeça do público, deixando esse gostinho, para que as pessoas busquem mais informações e conheçam mais esse projeto que vocês estão apresentando para a gente de forma bastante legal. O Hamilton, daqui da Bahia, professor Hamilton, está perguntando quais são os maiores entraves que vocês têm ao desenvolver esse projeto. Ellen, você quer começar respondendo? Posso ir, sim. Eu acho que nesse contexto, né, de construir um cursinho, um cursinho popular de maneira remota, alguns daqueles desafios que eu tinha colocado anteriormente, né? A gente não tem um acesso à comunicação e à internet que é democratizado, então a maioria dessa juventude, né, que o cursinho atende, que são os estudantes em sua maioria, os estudantes da rede pública e e os estudantes que são moradores, né, das comunidades, dessas cidades que os cursinhos funcionam. E aí também essa mesma classe, né, não tem acesso às ferramentas de utilização da internet, seja celular, seja computador. E aí o ambiente domiciliar não é propício para o estudo, né? Então, é toda uma problemática, né? Compreender o contexto que aquele aluno é desafiado todo dia. Então, a gente constrói um cursinho, né, pensando em como fazer o nosso educando ter uma formação qualitativa, né, qualitativa e libertadora. Então, é necessário observar esses desafios. Para a gente não é diferente, né? Um grande desafio é o acesso democrático à comunicação e aos meios e adventos da tecnologia, né? A classe trabalhadora, ela praticamente o acesso é negado todos os dias, né? Porque é um processo que a elite tem domínio e que sempre vai impedir que a classe trabalhadora e a classe oprimida, né? Como diz Paulo Freire, tenha acesso. Então, esse é o grande desafio. Quando a gente está num cursinho, realizando nosso cursinho de maneira presencial, né? Os desafios, eles são um pouco diferentes, mas perduram a outros acessos que são negados, né? Para além da educação, o acesso, o direito, né, à cidade e ao transporte público, porque alguns de nossos estudantes não conseguem chegar à nossa sede de aulas, por exemplo. Então, os desafios, eles são postos diários, né? E aí também depende muito do contexto social em que a gente vive, né? E aí é também um grande desafio construir a educação popular em um contexto de um governo ou um desgoverno, né, que proporciona o desmonte da educação todos os dias. Então, o desafio vem da parte dos nossos alunos, vem do contexto, vem da sociedade que coloca para a gente. Também sobre isso, a gente parar e ter que analisar, ver os desafios que são postos, né, e pegar e tentar resolvê-los e dar o nosso melhor para que construir um cursinho que seja de qualidade. São desafios numa cidade que não só educa, como também deseduca, né? Todos esses entraves são entraves de uma cidade ou de várias cidades, porque a realidade de vocês não é diferente das grandes cidades e das outras regiões. Essa falta de acesso a transporte público, à internet, aos meios, aos instrumentos, são desafios que são cotidianos para essa juventude, né? Meninas, mais uma vez eu quero agradecer muito a fala de vocês, a participação, essas energias todas. A gente sabe que mesmo diante de tantos desafios, quando experiências como essa são socializadas, a gente fortalece mais um pouco essa energia de resistir e de tentar modificar uma realidade que tem sido cada vez mais desafiante, né? Eu queria agora só desejar para vocês muita sorte, muito sucesso nessa batalha diária que a gente enfrenta para levar a educação popular de qualidade e para entrar nesse sistema, né? Fazer com que os nossos jovens consigam furar essa bolinha de muros que são aí tão complexos e entrar nesse sistema tão opressor e fazer a diferença nesse sistema. E agora eu deixo com vocês para que vocês se despeçam, façam as considerações de vocês, não se despeçam de todo, contem sempre com a gente, contem com a rede e façam mais para que a gente possa socializar outras experiências tão bacanas, tão exitosas, tá? Gente, foi muito bom. Tava falando aqui no chat privado, porque se ninguém nunca mexeu no StreamYard, tem um chat privado, só que as pessoas estão aqui
E aí o quanto que esses momentos renovam nossa mística, posiciona inclusive nossas pesquisas, né? Posiciona nosso conhecimento. E tem uma coisa que a gente costuma muito falar dentro das organizações populares, que os nossos sonhos só serão coisas reais quando elas se tornarem tarefas, quando elas se tornarem coisas que a gente coloca no nosso cotidiano. Então, todos os nossos sonhos aqui, de uma sociedade diferente, de, enfim, mais participação e mais empoderamento mesmo, só se tornarão isso quando forem nossas tarefas cotidianas. Então, deixa a reflexão aí para todo mundo, para, enfim, convidando novamente a conhecer mais a Podemos Mais, conhecer mais o Levante, as redes, conhecer pessoalmente e se somar. E foi um momento muito bom de troca. De fato, a gente não tem como não perder esse diálogo. A gente está nas mesmas trincheiras de luta, a gente está na mesma batalha. E aí eu queria agradecer pelo convite e a todo mundo que esteve aqui. Os comentários foram muito bonitos, as perguntas também. E até a próxima. Ellen? Oi, gente. Primeiro agradecer, né, pelo convite. Dizer que é muito bom, como a Bianca já colocou, né, isso renova a nossa mística. A gente, a partir desses espaços, né, a gente compreende que a gente constrói e a gente mostra para muitos que essa rede aqui de educomunicadores é grande, que o Levante é grande, que o Podemos Mais também é grande, porque a gente está tentando construir, né? A gente está construindo um projeto de sociedade democrático, né? Que as pessoas sejam tratadas de igual para igual, que tenham direitos. E a gente está construindo isso todos os dias. O Podemos, né? O Podemos Mais é uma prova disso, é uma prova de que a gente constrói todos os dias a educação popular, que a gente quer libertar a mente das pessoas, né, aprisionadas por esse sistema que quer aprisionar a gente mesmo, que quer colocar a gente em muros. Então, é a partir da educação, a partir da educação popular, primordialmente, que a gente vai sair desses muros, né, que a gente vai libertar essas mentes e construir uma nova sociedade. Né? Então, que bom estar aqui em um espaço que essas ideias são acolhidas e pensadas juntos. Dizer que a gente é uma construção coletiva, que estamos de braços abertos para quem quiser conhecer mais o Podemos Mais, o Levante, quem quiser construir com a gente, quem quiser colaborar, né? A gente sempre precisa de novos braços e de novas mãos. Então, muito obrigada a todos os comentários, né? Positivos e as perguntas também. Eu acho que é isso. É só agradecer e dizer que é na coletividade, né, que a gente vai construir um projeto de sociedade que seja justo, democrático e igual. Então, obrigada, gente. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada também a todos que participaram, que estiveram presentes aqui, mandando muitas energias bacanas pelo chat, nos comentários, curtindo a página. Curtam a página do Facebook, a gente também está no Instagram. O nosso calendário de lives vai ser divulgado, a gente vai ter aí um encontro praticamente semanal ou quinzenal. A gente ainda está pensando esporadicamente como é que isso vai acontecer na frequência, mas a gente vai ter outros encontros para conhecer outras experiências tão bacanas como essa do Levante e do Podemos Mais. Muito obrigada pela presença, meninas. Muita força para continuar esse trabalho, tá? Beijo, boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.